A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje, 8 horas 38 minutos, 25 de maio de 2022, damos início formalmente à sessão da 4ª Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cumprimento a todos aqui que estão presentes, o Dr. Tabir, representante fiscal, Dr. Flávio Nascimem, Dr. Gildo, que nos prestigia aqui com a sua presença, Dr. Rafael Zulli Neto também. Faço questão de cumprimentar a doutora Ana Helena Patrona, que representa um dos contribuintes cujo auto de infração foi pautado para esta data, e também a distinção de cumprimentar a todo o suporte que nos é dado aqui por alguns funcionários, em especial as meninas da presidência, a Dalva, a Selma. Também cumprimento o Hélio, que nos prestigia e nos ajuda sempre, o Jailson, o Oswaldo, especialmente, e mando aqui os meus cumprimentos, um beijo, um abraço para a nossa Marli, que sempre, toda semana, nos manda mensagem, sempre com muito carinho, sempre com muita saudade. Então, aqui, em nome de todos os juízes do tribunal, faço questão de mandar um beijo, um abraço forte para a Marli, que nos ouve, que nos prestigia e que é aqui detentora do nosso carinho e da nossa saudade. Marli, receba aqui, em nome de todos, o nosso beijo e o nosso abraço. Bem, não se trata de uma ordem do dia, mas assim foi feito, portanto, passo formalmente aqui a iniciar a sessão desta Câmara e, por favor, peço aos juízes que já confirmaram a presença que nos posicionemos aqui junto ao AIN 4075-921, cujo contribuinte é a Agital A. Guedes Torrefação de Amendoim Limitada. Este processo está sob relatoria do Dr. Rafael Zulli, que, se a patrona dispensar a leitura do relatório, eu pediria apenas para o Dr. Zulli, talvez, nos ler as infrações, para todos aqueles que nos assistem possam aí se situar. Doutora Helena, dispensa a leitura do relatório? Sim, podemos seguir. Então, doutor Zulli, fique com a palavra, fique à vontade, se quiser apenas ler as infrações ou, eventualmente, explicar alguma coisa que julgue necessário, para que, posteriormente, a doutora Ana faça a sua sustentação oral. Bom dia a todos. Eu vou ler as acusações e vou fazer um pequeno apanhado aqui, porque nós temos: deixou de recolher imposto referente a transferências interestaduais de mercadorias importadas. Faltou ele aqui. Importadas para o Estado do Rio de Janeiro, submetidas a processo de industrialização relacionada no mesmo demonstrativo em virtude de aplicar a estas operações a alíquota de 4%, sendo que, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 13 de 2012, do Senado Federal e do Regulamento de ICMS do Estado de São Paulo, artigo 52, inciso 3, parágrafo 2º, tal alíquota só pode ser utilizada nessas operações para produtos não submetidos ao processo de industrialização. Constatação feita através das notas fiscais relacionadas ao demonstrativo anexo 1 e anexadas ao IN no livro de registro de produção de estoques, em que consta o CFOP 6151, que refere-se à saída de mercadorias produzidas ou industrializadas pela empresa. A alíquota correta a ser aplicada será de 12%. Sobre essas operações, não podem ser aplicado o benefício referente ao inciso 2º do parágrafo 1º da Resolução 13 de 2012, tendo em vista que o contribuinte formou, conforme demonstrativo 2 de declarações anexas, que não entregou e que não possui a ficha de conteúdo de importação FCI para essas operações. Muito bem. O item 2, ele deixou de entregar o arquivo contendo ficha de conteúdo de importação FCI, que é aquela ficha que eu acabei de falar, né? Referente a operações de transferência relacionada ao demonstrativo anexo 3. Tá? O contribuinte aqui, vou fazer um breve históricozinho, tá? Apresentou a defesa, trouxe vários e fundamentados argumentos em sua defesa e, na sequência, o fisco também manifestou-se de forma alentada. Lembrar aqui, só um segundinho, deixa eu sair aqui. A decisão de primeira instância, inicialmente, disse o seguinte: a decisão recorrida houve por bem julgar improcedente o trabalho fiscal, tendo oculto o julgador efetuado o detalhado exame da minha defesa nas provas e demais elementos constantes dos autos.
disse a decisão, conclui-se pela nulidade do AIN e pelo cancelamento do débito exigido. Adveio, por consequência dessa decisão de primeira instância, um recurso de ofício. Tá? E no recurso de ofício, que objetivou, por consequência, a análise da decisão, né, e consequente cancelamento, a representação fiscal bem destacou que, através de sua decisão, a hora recorrida, anulou aí por entender ter havido erro quanto à identificação do sujeito passivo, enquanto tal entendimento não deve prevalecer os trabalhos fiscais tiveram início com o cumprimento da ordem de serviço número tal, deve-se ressaltar o fato de que a empresa, de fato, tal empresa ter sido incorporada é irrelevante para o deslinde da questão, tendo em vista que a pessoa jurídica incorporada é apenas responsável pelas obrigações tributárias. E seguiu nesse sentido, transcreveu o artigo 10 da Lei 6374, né? E manifestou-se a respeito desse fato e pediu o provimento do RR de ofício. Na sequência, esse processo foi distribuído à nossa ilustre colega Maria Anselma Croscato dos Santos, tá? Que concluiu, por consequência, perfeito, que o recurso de ofício deveria ser improvido. Houve preferência do doutor Valério Pimenta, e esse disse o seguinte, eu vou ler a ementa, determinação do sujeito passivo, interpretação do artigo 11 da Lei Estadual 13457, recurso de ofício conhecido e provido. O resultado da decisão foi pelo provimento do recurso de ofício. Adveio a interposição de repetido e retificação de julgado, tá? Na sequência, eu vou tentar pular essa parte, tá? Houve aí a distribuição, esse processo foi distribuído ao Dr. Rogério Hideaki Nomura, tá? E aí ele disse, não pagamento de transferência de Estado de mercadorias importadas para o Estado do Rio de Janeiro, submetidos ao processo de industrialização, aplicação indevida da alíquota de 4%, resolução do Senado, decisão em pedido de retificação de julgamento, sustenta a autora que há erro de fato no acórdão impugnado, pois o processo, o recurso de ofício, a restabelecer exigências fiscais, deixou de analisar o mérito. Tá? E aí, o que aconteceu? No dispositivo, temos por tais fundamentos, conheço o pedido de retificação de julgado, para dar-lhe parte ao provimento, apenas para determinar o retorno dos presentes autos à instância de origem para julgamento das questões de mérito suscitadas pela autora. Aí, então, advém uma anulação da decisão anterior, na verdade, retornar os autos à primeira instância para exame do mérito. A nova decisão assim se manifestou quanto ao mérito. ICMS, resumi aqui, trouxe a emenda, deixou de recolher ICMS referente à transferência intessual de mercadorias importadas submetidos ao processo de industrialização com erro na aplicação de alíquota. E assim foi, parte dispositiva pela procedência do AIN e ratificação da multa. Na sequência, depois de tudo isso, né, o que pode se considerar acabou superada a questão do erro na determinação do sujeito passivo, adveio o recurso ordinário também de forma fundamentada, fazendo referência à FCI, às alíquotas aplicáveis, requer ainda a relevação da multa aplicada no item 2 do auto de infração e faz referência aos juros e à inconstitucionalidade a existência em relação a essa exigência. E nós chegamos nesse ponto. Então, na verdade, a análise aqui ela vai pender para a questão de mérito. Tá? E aí, nesse ponto, a senhora tem 15 minutos para realizar a sustentação oral. Eu acho que assim ficou bem resumido, né? Todos ficaram cientes daquilo que aconteceu ao longo do processo. 15 minutos. Certo, bom dia, senhores. Eu peço, inclusive, licença, a gente não conseguiu juntar aos autos um memorial por uma questão de disponibilidade de sistema. Mas se eu puder compartilhar uma imagem só para facilitar, posso? Tá bom, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui.
Vocês estão conseguindo acessar, certo? Sim. Então, na verdade, o caso, ele se trata de um caso bastante simples, como muito bem resumiu o relator. É uma transferência de mercadoria que ocorreu entre dois estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Uma transferência interestadual de mercadoria da filial da empresa em São Paulo para a matriz no Rio de Janeiro. As mercadorias eram castanhas para torrefação, o procedimento ele foi descrito nos autos, né, como que funciona, toda a ficha técnica do produto, para que ele foi transportado da filial para a matriz, e é uma transferência de mercadoria com conteúdo de importação superior a 40%. Em razão deste fato, das castanhas serem transferidas com o conteúdo de importação superior a 40%, aplica-se a alíquota de ICMS de 4%, nos termos de, como foi bem esclarecido, da resolução do Senado número 13 de 2012, que incluiu essa alíquota no regulamento do ICMS. A acusação fiscal é de que o contribuinte não teria apresentado a ficha de conteúdo de importação, o que teria gerado a presunção de que os produtos não estariam abrangidos pela alíquota reduzida por não terem este conteúdo de importação comprovado com a apresentação da ficha. Primeiramente, no nosso recurso, alegamos a nulidade da decisão recorrida, porque se os senhores tiveram a oportunidade de analisar os autos do processo, a recorrente apresentou todos os documentos, notas fiscais, fichas técnicas do produto que comprovam o conteúdo de importação superior a 40%. Na verdade, esse conteúdo era quase de 90%. Então, está mais do que satisfeita esse requisito para a aplicação da alíquota de 4%. Ocorre que, apesar de toda a comprovação, né, da apresentação de todos os documentos que comprovam esse fato, eles não foram analisados. A decisão de primeira instância, ela entende que, em razão da não apresentação da FCI, da ficha de conteúdo de importação, presume-se que eles não são importados. Então, segundo a decisão de primeira instância, uma vez que a recorrente assume que não entregou a ficha de conteúdo de importação, ela assume que as mercadorias não eram importadas, o que não é verdade. Daí porque a decisão é nula, porque não foram analisados os documentos apresentados aos autos. Segundo a resolução do Senado, número 13 de 2012, e o regulamento do ICMS de São Paulo, que incluiu essa alíquota de 4% diante das mercadorias transportadas entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica em transferências interestaduais, a alíquota de 4% ela é aplicada sempre que os bens ou mercadorias transportados tenham um conteúdo de importação superior a 40%. E não é um requisito imposto pelo regulamento do ICMS, ou mesmo pela resolução do Senado, a apresentação da ficha de conteúdo de importação. A apresentação da ficha, ela se constitui numa mera obrigação acessória, e não pode ser colocada como uma condição para a aplicação da alíquota reduzida de 4%. Nesse sentido, entendemos que a não apresentação da ficha de conteúdo de importação poderia aplicar tão somente a aplicação de uma multa isolada pelo não cumprimento da obrigação acessória, mas não poderia modificar a caracterização da operação e modificar a alíquota do imposto quando está plenamente caracterizada a hipótese de aplicação da alíquota de 4%. Nesse sentido, ressaltamos que os requisitos impostos pela resolução do Senado e pelo regulamento do ICMS para a aplicação da alíquota de 4% na hipótese são tratar-se de operação interestadual, tratar-se de operação com produtos importados ou com conteúdo de importação superior a 40% e não se tratar de operações com mercadorias listadas no item 2 do parágrafo 2º do artigo 52 do regulamento do ICMS, onde estão dispostas as exceções à alíquota reduzida. São só esses três requisitos. Nesse sentido, como a gente verificou, na operação autuada, é uma operação interestadual com produtos com conteúdo de importação superior a 40% e de mercadorias que não estão incluídas nas exceções à alíquota reduzida. Daí porque estão plenamente satisfeitos os requisitos para a aplicação dessa alíquota.
A apresentação da ficha de conteúdo de importação, ela não é um requisito para a aplicação da alíquota reduzida de 4% na hipótese. Então, uma vez satisfeitas as hipóteses que estão dispostas na resolução do Senado e no regulamento do ICMS, não há como concluir que a mera falta de entrega de uma obrigação acessória poderia ensejar o desenquadramento da aplicação dessa alíquota. Por isso, a única consequência da não entrega da ficha seria a aplicação de uma multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória, mas não o desenquadramento da alíquota. Sobre isso, a autuação ela também impõe a aplicação de multa isolada pela não entrega. Além de toda essa situação, existe uma situação de que, como foi exposto também no relatório, trata-se de uma operação de transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, conforme foi reconhecido pela própria autuação fiscal. Nesse sentido, a gente destaca até posteriormente à autuação fiscal o julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade de exigência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Isso diante da inexistência de fato gerador do ICMS no deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, exatamente como ocorre na hipótese. E isso ainda que se trate de circulação interestadual. Nesse sentido, ainda que a mercadoria tenha sido transferida de São Paulo para o Rio de Janeiro, uma operação interestadual, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não incidiria ICMS na hipótese. Então, além da aplicação reduzida da alíquota de ICMS que a gente defende, existe essa questão de que nem mesmo incidiria o ICMS na hipótese em razão da transferência entre bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, como ficou comprovado até mesmo na própria autuação fiscal. Nesse sentido, ressalta-se que esse julgamento do STF, ele vincula os demais tribunais, então ele é de observação e aplicação obrigatória. E ainda que a alíquota não pudesse ser aplicada, existe essa questão da incondicionalidade da exigência do imposto nessa transferência interestadual de mercadorias. Por esse motivo, a gente requer a nulidade da decisão de primeira instância pela ausência da análise das provas apresentadas, por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da verdade material, uma vez que foram apresentados todos os documentos que comprovam o conteúdo de importação superior a 40%, de forma a ensejar a aplicação da alíquota de ICMS de 4% na transferência, requerendo a análise de todos os documentos que comprovam. E assim não sendo, requeremos a reforma da decisão para cancelar o auto de infração, tendo em vista que a ausência da entrega da ficha de conteúdo de importação poderia ensejar unicamente a aplicação de uma multa isolada e não a modificação da alíquota do imposto. Caso assim não se entenda, requeremos também a reforma da decisão recorrida com o cancelamento do auto, considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. É isso, senhores. Obrigado, Uma dúvida? doutora Ana Helena. Obrigado pela sua exposição. Obrigada a vocês. E eu acredito que podemos aqui ouvir a leitura resumida, se possível, do voto do Dr. Zulli, para que, na sequência, possamos aqui levantar algum questionamento, a não ser que os colegas queiram aí se manifestar nesse instante. Alguma dúvida com relação ao exposto pela doutora Ana Helena? Não? Não. Doutor Zulli, com a palavra, fique à vontade aí, se puder fazer uma leitura resumida do seu voto. A gente... eu, de início, vou tentar fazer, até que meu voto não é muito comprido, tá? Eu estou aqui na 14 para 24, então ele é aqui relativamente curto pela média dos meus votos. Aí eu digo, no que se refere à preliminar de nulidade da decisão recorrida e à surpresa, a afirmação de que a decisão do julgador deva ser anulada, tendo em vista haver-se omitido quanto à análise de algumas das provas apresentadas em defesa.
Ao contrário disso, verifica-se que as alegações da defesa foram consideradas pelo julgador, tanto que foram sistematizadas em resumo de defesa constantes da referida decisão, assim como foram examinadas nos documentos juntados. De sua decisão, observa que o ilustre julgador considerou os suportes fáticos e normativos trazidos nos autos, diante dos quais a caracterização da infração é inequívoca. Não há que se falar assim em nulidade da decisão recorrida ou ofensa ao princípio do contraditório. Da leitura que efetuo da decisão recorrida, concluo que todos os elementos trazidos aos autos pela defesa foram examinados pela autoridade julgadora e que a conclusão desta pela procedência do AIM fundamenta-se na análise de seu conteúdo probatório. Nesse sentido, basta transcrever o trecho de folhas 1122 e 1123 da referida adesão e observar a análise da representação para chegar a essa conclusão. Diz o culto julgador no item 18. Para aplicar a alíquota de 4%, o contribuinte deve apresentar a ficha de conteúdo de importação transmitida com o conteúdo de importação acima de 40%, notificado a apresentá-la por 2 vezes, folhas 391 e 392, o contribuinte apresentou em resposta à notificação, folhas 13, assumindo não as possuir e informando que o produto não foram destinados à comercialização. O correto preenchimento e a apresentação tempestiva de documentação para finalização são requisitos indispensáveis para fazer juízo ao benefício da alíquota de 4% sobre os produtos. Item 20. Não tendo cumprido os requisitos e confessado sobre a inexistência da FCI, não há de sustentar a informação de que referida alíquota de 4% é devida nas respectivas operações interestaduais. O fato de ter apresentado posteriormente planilha de cálculo contendo conteúdo de importação às folhas 876 e 881 não supre a obrigação de fazer a data da ocorrência do fato gerador. De tal sorte, não vejo que se sustente o argumento da interessada possa lhe socorrer, notadamente quanto à alegação de nulidade sob a afirmação de que a R-Lesão não teria considerado argumentos e documentos apresentados com a defesa. Por oportuno, há de se destacar ser o órgão de julgamento autônomo para chegar ao seu convencimento e proferir sua decisão, não se vinculando nem mesmo ao decidir em outros processos, cujo julgador, na forma do artigo 26 da 13457, teve o seu convencimento, mesmo considerando o artigo 371 do CPT. Isto quer significar que a sua convicção depende da instrução probatória apresentada em cada auto de infração. Desse modo, estando devidamente fundamentada, como é o caso da decisão recorrida, a manifestação do órgão de julgamento é válida e produz os efeitos que a legislação pertinentemente lhe confere, como bem lembrou a representação fiscal em seu parecer. Afasta, assim, o argumento. Os demais argumentos que se assemelham às preliminares não são prejudiciais ao exame do mérito, então passo a examinar o mérito. Transcrevo as duas acusações e digo, no que se refere ao item 1, deixou de recolher ICMS referente às transferências interestaduais de mercadorias exportadas para o Estado do Rio de Janeiro submetidos ao processo de industrialização relacionado no mesmo demonstrativo, em virtude de aplicar a estas operações a alíquota de 4%, sendo que, conforme dispõe o artigo 1º do parágrafo 1º da Resolução 13 de 2012 do Senado Federal, o Regulamento de ICMS do Estado de São Paulo, no seu artigo 52, inciso 3, parágrafo 2, tal alíquota só pode ser utilizada nessas operações para produtos que não submetidos a processo de industrialização. Constatação feita através das notas fiscais relacionadas, do demonstrativo anexo 1 e anexadas ao AIM, e do livro de produção de estoque em que consta o CFOP 6151, que refere-se à saída de mercadorias produzidas ou industrializadas pela empresa. A infração do item 1 trata de falta de pagamento de imposto referente à transferência interestadual de mercadorias importadas para o Estado do Rio de Janeiro, submetidas a processo de industrialização. Eu vou até negritar aqui essa expressão.
em virtude de ter aplicado a estas operações a alíquota de 4%, sendo que, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 13, em regulamento, tal alíquota só pode ser utilizada nessas operações para produtos não submetidos a processo de industrialização. Na hipótese, a alíquota correta a ser aplicada seria de 12% sobre essas operações. Não pode ser aplicado o benefício referente ao inciso 2, parágrafo 1º da Resolução 13, tendo em vista que o contribuinte informou, conforme demonstrativo 2, e declaração anexo que não entregou, que não possui a ficha de controle de importação para essas operações. Examinando os documentos que comprovam a infração 1, vejo que o auditor estadual anexou demonstrativo anexo 1, apurando o imposto devido com as respectivas chaves de acesso das notas fiscais, folhas 6 e 7, demonstrativo 2, com informações da autuada sobre não possuir FCI com as respectivas chaves de acesso NFE, folhas 8 e 10, resposta da autuada à notificação fiscal, afirmando não possuir FCI com relação às operações relacionadas ao demonstrativo 2, folhas 13, consulta dos dados das NFEs no portal da nota fiscal eletrônica, folhas 14 e 390, notificações fiscais, folhas 391, 392, livro de registro de produção de estoque, em que consta o CFOP 6151, que se refere a mercadorias produzidas ou industrializadas pela empresa, folhas 393, 413. Referidas provas são suficientes para demonstrar a ocorrência das infrações não existentes no processo contra a prova. Ademais, as operações foram realizadas entre estabelecimentos no mesmo titular, não estando sujeitas à incidência do ICMS, pois se trata de transferência entre filial em Queluz e Matriz do Rio, nos termos da súmula 66 do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Ainda que se entenda que as mercadorias não estão sujeitas à alíquota reduzida de 4%, a cobrança contida no inciso 1º ainda deve ser cancelada, já que as operações, né, eu vou colocar aqui um alega, ainda alega, vírgula, que se entenda que as mercadorias não estão sujeitas à alíquota reduzida de 4%, a cobrança contínua em item 1 deve ser cancelada, já que as operações constituem falta tirador de ICMS. Ainda a FCI deve ser apresentada mensalmente, sendo dispensada a apresentação nos períodos subsequentes, enquanto não houver alteração no conteúdo de importação que implique em alteração da alíquota, conforme estabelece o parágrafo 2º da cláusula 5ª do Convênio 3813, regulamentada pelo item 2 do parágrafo 5º do artigo 6º da Portaria CAT 6413. O que não ocorreu. Ainda como não houve alteração do conteúdo de importação que implicasse a alteração da alíquota, a apresentação da FCI dispensaria a agital da obrigação acessória nos meios subsequentes. Tá? Assim, eu vou colocar um diante de tais circunstâncias. Diante de tais fatos e circunstâncias, sendo que as mercadorias nesse trâmite sofreram industrialização, vírgula, mantenho o item 1. No que se refere ao item 2, trata-se de infração de falta. Até pensei numa consumpção aqui, mas não é o caso. Trata-se de infração de falta de entrega de arquivo contendo a ficha de conteúdo de importação referente a operações de transferência interestaduais, conforme atestado pelo próprio contribuinte, não se caracterizando a observação do item 1 por concurso formal. Dentre os documentos que comprovam a infração do item 2 do AI, destacamos o seguinte: demonstrativo anexo 3, com as respectivas notas, as chaves de acesso às notas fiscais das operações de transferência interestaduais, para as quais a empresa não possui FCI, para folhas 6 a 7, demonstrativo anexo 2, com informação da autora sobre não possuir FCI, com as respectivas chaves de acesso, folhas 8 e 10. A resposta da autuada à notificação
não possuir FCI com relação às operações relacionadas ao demonstrativo anexo 2/13. Ainda observa existir a informação nos autos quanto à consulta dos dados das notas fiscais eletrônicas no portal da nota fiscal eletrônica, folhas 14.390, notificações fiscais de folhas 391 e 392. Assim, para os dois itens, a interessada foi devidamente notificada durante a fase de fiscalização, folhas 391 e 392, para apresentar relativamente às áreas internacionais de mercadorias importadas no período de 2013 e 2014, os arquivos contendo as correspondentes fichas de conteúdo de importação, assim como os documentos probatórios de seu cálculo, nos termos da Resolução 13. Verifico também que a interessada informou em resposta de folhas 3 abaixo que não possui a ficha de conteúdo de importação para as operações relacionadas na planilha enviada para o fisco, na qual, para as diversas operações, consta a informação de não tem na coluna num FCI, folhas 8 e 10. Assim é que mantém o item 2 do AEM autuado, alega que a alíquota de assim é que mantido o item 1 do AEM, a autuada alega que a alíquota de 4% utilizada nas transferências interessuais em questão estaria correta, tendo em vista que tais operações possuíram conteúdo de importação superior a 40% nos termos da Resolução 13 e os documentos comunicatórios de seus cálculos apresentados pela vez. Observa também dos autos que é interessada que a apresentação da FCI seria apenas uma obrigação acessória e não uma condição para a aplicação da alíquota reduzida, de modo que seu descumprimento sujeitaria ao contribuinte tão somente a aplicação de multa isolada. Porém, sem razão seu argumento, pois como se depreende da leitura da legislação abaixo transcrita, temos. Vou na resolução. Artigo 1º. A alíquota do imposto de circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte nas operações interestaduais com mercadorias de bens por lá será de justificar 4%. O disposto neste artigo aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior que, após o seu barato aduaneiro, não tenham sido submetidos a processo de industrialização. E essa linha eu negritei. Ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiação de uma montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou reconhecimento resultarem na mercadoria dos bens contendo 40% ou superior da importação. O conteúdo da importação a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º é o percentual correspondente ao coeficiente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da mercadoria ou bem. E aí vem o parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, poderá baixar normas para o fim de definição de critério para os procedimentos a serem observados no processo de certificação do conteúdo de importação. O convênio 38 de 22 de maio de 2013, também do CONFAS, né? Ele na cláusula primeira diz o seguinte, fala sobre o ICMS, diz, dar-se-á com a observância do disposto nesse convênio, cláusula 5ª, no caso de operação com bens ou mercadorias importadas que tenham sido submetidos a processo de industrialização, o contribuinte industrializador deverá preencher a ficha de conteúdo de importação, FCI, conforme o modelo anexo único, no qual deverá constar 1. Descrição das mercadorias ou bens. 2. O código de classificação do Mercosul. 3. O código do bem ou da mercadoria. 4. O código do AGTIM, numeração global, e do item comercial. 5. A unidade de medida. 6. O valor da parcela importada do exterior. 7. Valor total da saída interestadual, contendo a importação calculando nos termos da cláusula 4ª. E a cláusula 6ª, o contribuinte sujeito ao preenchimento da FCI deverá prestar informações à unidade federada de origem por meio de declaração em arquivo digital com assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal, certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.
Cláusula 7ª. Nas operações interestaduais com bens de mercadoria importada que tenham sido submetidos a processo de industrialização no estabelecimento da emitente, deverá ser informado o número da FCI em campo próprio na nota fiscal eletrônica. Ainda cabe lembrar que nós temos, tá? Que temos, então, no que se refere ao parágrafo 2º do inciso, que ficou maiúsculo? Parágrafo 2º do inciso 3º do artigo 52 do regulamento de 2000 e a portaria CAT 64 de 2003, já transcrita na decisão de primeira instância administrativa, apenas regulamentaram no Estado de São Paulo, determinado acima pelo Senado Federal em Resolução 13 de 2012, cujo parágrafo 3º é claro ao definir que o CONFAS poderá baixar normas para fins de definição dos critérios e procedimentos a serem observados nos processos de certificação de conteúdo e de importação, sendo que em tais normas previstas pelo Convênio 38 de 2013, fica clara a existência tanto do procedimento de preenchimento da FIC, como a obrigação de envio correspondente do arquivo magnético com as suas informações e mesmo a identificação de seu número e campo próprio na nota fiscal eletrônica, exigência estas que comprovadamente não foram cumpridas pela recorrente, não sendo possível, portanto, a aplicação da alíquota de 4% nas operações interestaduais, conforme condições expressas contidas na legislação de regência acima transcrita. Ademais, deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais bonito. Ademais, como bem lembrado na decisão recorrida, a qual examinou a saciedade a questão, também é este posicionamento da consultoria tributária sobre o assunto, conforme diversas respostas sobre o tema, como é o caso da resposta da consultoria tributária número 1528 de 2013, que diz, item 4, os procedimentos a serem observados na aplicação da tributação pelo ICMS prevista na resolução do Senado Federal 3 de 2012 estão atualmente disciplinados no convênio 3813, que entrou em vigor em 11 de 6 de 13, produzindo efeito em relação à entrega da ficha de conteúdo de importação a partir de 1 de agosto de 13, cláusula 13ª. No âmbito do Estado de São Paulo, a portaria 6413 dispõe sobre os procedimentos que devem ser observados na aplicação da alíquota de 4% nas operações extraordinárias com bens e mercadorias importados do exterior, em razão da disciplina constante da resolução do Senado 13/2012 e convênio 38/2013. Feitas estas observações, informamos, em resposta à indagação da consulente, que nas operações com bens e mercadorias importados que tenham sido submetidos a processo de industrialização e que resulte em produtos com algum valor de parcela importada do exterior e conteúdo de importação nos termos da parcela do exterior e conteúdo de importação nos termos da cláusula 4ª do convênio 3813 e artigo 3 da portaria CAT 6413, a ficha de conteúdo de importação deve ser preenchida independente da porcentagem final do conteúdo de importação, cláusula 5ª do convênio 3813 e artigo 5º da portaria 6413. Tá? E o grifo, tem os grifos da própria CT. De outra banda, no que diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, a DIN 49/2021, temos a considerar o que segue no artigo 12, inciso 1º da Lei Complementar, que preconiza a incidência do ICMS na série de mercadoria, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Aí eu transcrevo o artigo 12 e digo, portanto, para a legislação em vigor, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular tida como fato gerador de ICM, não há vedação constitucional para a hipótese de incidência do imposto. Assim sendo, em que pese o teor da legislação do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não há repercussão no âmbito do contencioso administrativo paulista pelos motivos a seguir exposto,
cabendo aqui ainda lembrar que a redação do artigo 28 da Lei 13.457, que é aquela que fala sobre a análise da inconstitucionalidade, né? Também no caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49/2021, não corresponde a nenhuma hipótese do artigo 28 da 13.457, pois não se trata de decisão em AD, não é um enunciado de súmula vinculante e tampouco a resolução do Senado Federal. É assim. Lembro que tese do Supremo Tribunal Federal não tem caráter vinculante na via administrativa em face ao ordenamento posto e ainda aplicável nos dispositivos legais citados. Nesse sentido, cabe ainda considerar que a súmula 11/2007 do TIC assim dispõe. Na hipótese de transferência interestadual de mercadoria em estabelecimento do mesmo titular, é legítima a glosa da parcela de crédito de ICMS relativa a benefícios fiscais contidos em regulamento no estado de origem sem a prévia autorização do CONFAS. Isso, ao contrário, senso. A digna representação, no item 39 de seu parecer, bem lembra que 39, portanto, uma vez que previa a possibilidade de glosa de crédito de ICMS na hipótese de transferência interestadual da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, súmula 11/2017, consigna a hipótese de transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular é passível da incidência de ICMS. Do contrário, caso a hipótese de transferência intencional de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular não fosse passível da incidência de ICMS, não seria possível a glosa de crédito do referido imposto. Também quanto ao item 2, tá? Somente para reforçar o contribuinte em sua resposta às notificações fiscais 391 e 391, confessa sua prática infracional, que equivale à confissão realizada pela recorrente, sequer necessariamente as provas dos fatos na exorquinal, conforme preceitua o artigo 20 da própria Lei 13.457. Nesse sentido, também mantenho o item 2. Tá? Só vou fazer uma observação com relação à adesão do Supremo. Até tivemos outro dia esse debate lá no CODECOM. Eu até concordo, sem dúvida nenhuma, contrário senso, tá? Em relação à questão mesmo titular, transferência, principalmente dentro do Estado de São Paulo. Só que, veja bem, primeiro, não é prejuízo para o contribuinte, porque se eu tenho débito de um lado, eu tenho crédito do outro. Segundo, imagine a questão de controle dessas operações do crédito dos valores. Realmente seria colocar isso aí no mar de lama, no sentido de não ser possível ao Estado controlar isso. Então, realmente eu recebo com muita reserva essa decisão. Tá? Aí é um comentário à parte. Pedido em relação à multa não é o caso do item 1, e com relação ao item 2, que é o único, né? A recorrente pleiteia o benefício sem comprovar que preenche todos os requisitos. Ainda considerando a redução e a revelação da multa pelo caráter tributário, o órgão julgador deve observar os exatos termos da legislação. Não vejo seja a hipótese dos autos, ainda aos antecedentes fiscais da recorrente, que tem 11 autos de infração junto à Secretaria da Fazenda. Juros, tá? Todos conhecem o meu entendimento sobre os juros, afora o fato de que nós temos vigente aí a súmula 10 e 17. Considerando assim fatos, provas, descrição, enfim, tudo, eu vou ter que mudar a data aqui, porque eu tinha feito esse voto para março, está entrando hoje, né? Hoje, 25. Aproveita, Zuli, só corrija a câmera. A câmera que é quarta, eu já sei. Isso. Desculpa. Imagina. Está dentro do meu... Eu tenho um padrão já prontinho, que já vem tudo aquilo que eu peço, né? Eu preciso corrigir no meu padrão, é quarta. Quarta Câmara Julgadora, é assim que eu voto. Vamos salvar. Só anunciando, o doutor Zuli está conhecendo do recurso, mas negando o provimento. Sim. Bom, eu abro aqui aos debates, peço o registro do voto do relator. Enquanto isso, abro os debates aqui, doutor Flávio, doutor Fabir, doutor Gildo, alguma consideração a fazer? Não sei. Realmente é um processo que tem aí todo embasamento
já partindo do auto de infração, quanto à comprovação e à exigência do documento não anexado e, inclusive, confessado não existir. A transferência interestadual de produtos importados já industrializados, enfim, todo o arrazoado mencionado pelo relator faz muito sentido, apesar da argumentação da defesa, houve o erro de fato e eu acho que não cabe aí a mudança e eu acompanho o relator. Doutor Flávio, doutor Tabir. A única consideração que eu teria seria com relação realmente à DC 49, que ela está ainda sob modulação dos efeitos, né? Então, na verdade, ainda não é nem sequer de observância obrigatória, porque a sua modulação não foi ainda, está em vista para o ministro Marques, então nós não sabemos nem qual vai ser o final do desfecho da modulação dos efeitos da DC 49, né? Que seria ainda algo que poderia ter algum efeito ainda nesse ano. Doutor Flávio. Apesar que está todo mundo se adiantando, né? Mas ainda não houve a modulação. Em relação à falta do requisito para a alíquota de 4%, realmente o contribuinte não apresentou. Agora, em relação à ADC, transferência para o mesmo titular entre estabelecimentos, a Procuradoria do Estado de São Paulo nem recorre mais. Independente da ADC, isso aí é uma questão que você assim está meio que malhando em ferro frio. Independente da modulação da ADC. Tanto que você vê que a própria Procuradoria do Estado ela tem uma norma dizendo para o cara não recorrer. Então, é uma coisa que, assim, você está transformando... A gente não pode transformar o nosso tribunal no tribunal de passagem, né? Então, assim, o máximo que eu poderia ver é essa questão. A questão do requisito para a alíquota de 4% realmente falta, porque eles não trouxeram. É isso que eu acho. O senhor quer fazer uma preferência, doutor Flávio? Algum sentido ou não? Se for para votar diferente, eu acho que eu tenho que pedir vista para falar tudo isso numa vista. Como o senhor prefere? Porque, de antemão, eu já vou dizer o seguinte, que nesses casos, eu tenho aí o meu entendimento sedimentado, que vai na linha do que fala o doutor Flávio. Né? Quer dizer, já utilizando a mesma expressão, você está ali querendo, né, forjar ferro frio. Você não vai conseguir nada porque, efetivamente, a própria Procuradoria não recorre desse tipo de questão. Mas, neste caso em particular, eu acho que a questão aqui é um passo anterior a se analisar, inclusive, se foi transferência interestadual para estabelecimentos do mesmo titular ou não. Por quê? Porque o que se alega aqui, e a tônica da autuação é não apresentação da ficha específica, né? Ponto. A questão é, apresentou a ficha? Não apresentou. A argumentação e a defesa ela vai se pautar no sentido de que não seria exigência para a aplicação da alíquota de 4% a apresentação da ficha. Mas, como bem colocou o doutor Zulli, todo o arrazoado, não só legal, mas o arrazoado normativo que define a necessidade da apresentação desta ficha, ao contrário, com todas as linhas e com todo o respeito, do que foi argumentado pela defesa. Não há previsão normativa para isso. Há previsão normativa, sim, que diz, olha, se você quer usufruir desse, chame como benefício no sentido lato, entre muitas aspas, deste benefício de aplicação de uma alíquota reduzida para 4%, comprove que essas mercadorias ali importadas acima daquela cota de 40%, comprove que essas mercadorias foram assim importadas, nessas condições. Se comprovou? Não se comprovou. Este é o ponto. Antes mesmo de saber, mas esta mercadoria ela foi importada e para onde ela vai ser direcionada? Interestadual, não interestadual, para o mesmo estado, para o mesmo contribuinte. Eu acho que o problema deste auto de infração é um passo anterior. A gente nem entraria nesta análise se é para o mesmo contribuinte ou não. É só assim, mas vamos por partes. Foi importada? Foi importada.
Necessitava da apresentação do documento para usufruir essa alíquota? Necessitava. Apresentou? Não. Foi instado a apresentar? Foi, 2 vezes. Não apresentou? Não apresentou. Mais ainda, confessa que não tem esse documento. E mais ainda, o documento ele é apresentado digital também. Então, não é que a fiscalização veio pedir um documento e não tinha ali no momento. Não, olha, nós não apresentamos, nós simplesmente não entregamos. Como é que você quer usufruir, de novo, tecnicamente, com aspas enormes, de um benefício de redução de alíquota, sem você comprovar? Então, se fosse superada essa condição, olha, apresentei, ótimo, alíquota de 4%, e eu quero discutir que eu não devo pagar, porque é transferência para estabelecimentos do mesmo titular, perfeitamente acompanharia o doutor Nascimento ou mesmo pediria à vista. Quer dizer, não, espera um pouquinho, a transferência... Mas não, é um passo anterior. Portanto, é assim que eu vejo, se tratando de um passo anterior e até de uma maneira como a rainha das provas sendo a confissão, não, nós não temos e não juntamos. Havendo aí um perfeito enquadro daquilo que foi autuado, que é a não apresentação da ficha, e daquilo que foi argumentado pela própria recorrente, dizendo, não apresentamos mesmo, não tem o que fazer. O meu entendimento, portanto, eu vou abrir mão de fazer uma preferência ou qualquer outro comentário formal a respeito dessa transferência de mercadoria para a mesma titularidade, porque eu acho que o problema é anterior. Se fosse superado esse problema, aí sim entraria nesse mérito. Viu, Argos? Desculpa. Por isso, deixa eu falar uma coisinha. Por isso que eu não vou fazer a preferência. Por isso que eu queria pedir vista, mas você já falou o que eu queria ver numa vista. Se a questão não era anterior. Porque assim, eu estava dando uma olhada aqui nos autos e realmente ele não trouxe. E eu estava vendo aqui que também pediu, além de ter pediu várias vezes, ele não trouxe. Então, eu acho que eu vou acompanhar o Dr. Zulli. Tá, eu tenho uma outra coisa que eu falei várias vezes ao longo do meu voto, e que também aqui nós não fizemos ainda a referência, e eu vou lembrar que, efetivamente, nessa hipótese, em razão da própria Resolução 13, tal alíquota só pode ser utilizada nas operações para produtos não submetidos a processo de industrialização. E aqui, no caso, conforme o próprio livro de registro de produção em estoque, que foi apresentado e conforme consta do processo, o CFOP indicado é o 6151. Com certeza. Quer dizer, então, além de todos aqueles outros elementos... Quem que tivesse trazido, o cara conseguia, porque não estava na condição. Exatamente. Eu acho que por todos os elementos aqui, muito bem colocados pelo Dr. Zulli, eu vou acompanhá-lo. Mais algum questionamento? Registrado e carimbado. O Gildo. Bom, então, se me permitem, eu vou encerrar os debates. Eu vou verificar o quórum. Peço, por favor, aos colegas que atestem aqui a presença. Obrigado. E vamos iniciar a votação. Bom, senhores, então, formalmente eu anuncio o resultado do julgamento do AIN 4075921, em que é autuada a Getal, a Guedes Torrefação de Amendoim Limitada. O processo de relatoria do Dr. Rafael Zulli Neto teve aqui, por unanimidade, o seu conhecimento integral, porém, no mérito, o seu improvimento. Então, recurso conhecido e não provido, por unanimidade. Agradeço aqui a presença da doutora Ana Helena, parabenizo pela sua sustentação oral, pelo bem desenvolver aí dos seus trabalhos. Desejo uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Doutor Nascimento, eu recebo ainda com uma certa reserva, e ainda aproveito a presença da ilustre advogada, o fato da Procuradoria não estar recorrendo. E a contraponto é a mesma coisa que o contribuinte dizer, mas vamos levar ao judiciário e vamos ganhar sucumbência.
Perfeito. Não é por esse lado. A Procuradoria ela está adotando uma posição. Agora, efetivamente, eu não vejo que o tribunal tem que se curvar a essa posição. Perfeito? O tribunal tem o seu entendimento. E, efetivamente, de acordo com o andamento daquilo que for decidido pelos nossos tribunais superiores, na forma do nosso artigo 28 da 13457, aí sim nós podemos, tá, chegar e, quem sabe, até baixar uma súmula uma hora, tá, em relação a esse tipo de situação. Então, eu tenho minhas reservas quanto a isso, tá? Eu acho que eu já falei isso no passado. É que o argumento é... Mas a minha decisão ela é centrada nas outras questões. É que a discussão é muito longeva. Discordo, mas, em todo caso, nesse caso que a gente decidiu, realmente o Argos tinha razão. Por isso que eu não quis fazer a preferência. É o último dos últimos, vai. Entendeu? Isso é só um plus que... argumento, porque os outros, eles eu vejo o processo como instrumental. Eu vejo o nosso processo como instrumental para que a administração pública tenha o que é dela e para que o contribuinte tenha o que é dele. Eu vejo o nosso processo encadeado no processo tributário. Se eu visse ele mais isolado, aí eu ia concordar com você em tudo, Zúlio. E só ia poder fazer depois. Mas é aquilo que o outro Argos fala. Tudo é uma questão de premissa. De acordo com a premissa que você tem, você chega a uma conclusão diferente. Por isso que eu digo que eu não concordo, mas eu respeito muito. Bom, senhores, então agradeço uma vez mais a presença da doutora Ana Helena e passamos aqui a análise do nosso segundo processo, que é o AIN 412174, em que é autuado Tecbor Borracha Técnica Limitada, também sob relatoria do Dr. Rafael Zuli Neto. Pergunto se, apesar de não termos inscrição, se temos aqui a presença de patrono ou patrona que queira participar da sessão. Acho que não. Então, senhores, vamos ao processo. Bom, processo em nome de Tecbor, eu vou ler a ementa, mas eu passo para o resto, faço um resumo. Falta de pagamento de imposto em decorrência de ter indicado operações de exportações em diversas notas fiscais, mas estas não foram comprovadas. Defesa admitida, não caracterizada a importação das mercadorias, visto que não serem condizentes os produtos remetidos com aqueles efetivamente exportados. Tá? Conheço e não provejo o recurso para manter intacta a decisão recorrida. Tá? Existem dois solidários, a AGM Juntas e Impermeabilizantes Eireli, tá? Então, na verdade, é um só, é que mudou de linha aqui. A acusação é exatamente essa, deixou de pagar imposto por guia de recolhimentos especiais, especialmente nas operações de remessa com fim específico de exportação relacionado ao demonstrativo 2B, as folhas 30, com o fim específico de exportação relacionado ao demonstrativo 2B, as folhas 30 também, aí realizadas no período de 28 de maio de 14 a 8 de junho de 15, em virtude da reintrodução das mercadorias no mercado interno através das notas fiscais eletrônicas iniciadas demonstrativo 2A e 2B, foram remetidos com específico fim de exportação, produzidas e industrializadas, indicando como destinatária da empresa Gene Juntas em importação limitada, CNPJ tal, situada no município de São Paulo. E aqui ele prossegue na descrição, faz a correlação entre a discriminação das mercadorias GM Juntas em relação às mercadorias remetidas pela Tecbor Borrachas. Foi informado que pelo infrator, em resposta à notificação, e consta reproduzida do demonstrativo, o contribuinte moral notificado a apresentar documentos complementares que forem comprovar a efetiva exportação da mercadoria, objeto nenhum, não apresentou referidos documentos. Tá? Eu também resumi a acusação. O item 2 já deixou de pagar o ICMS devido por via de referimento especial relativamente a operações de remessa com fim específico de exportação. Demonstrativo 3B também foram remetidos com fim específico de exportação para a empresa Jane, tá? E que, por sua vez, promoveu a saída das mercadorias foi a construtora Roberto Odebrecht, CNPJ, localizada no Rio de Janeiro.
Tá? O contribuinte foi regularmente notificado. Perfeito. E assim temos a apresentação da defesa. Mantida a acusação, julgada procedente o AIM, o contribuinte apresentou recurso ordinário fundamentado. Tá? E aqui sustentação não veio, não apresentou, então eu vou arrancar. Não realizada, que eu sempre deixo, né? Apesar que eu tinha feito até um resumo já da sustentação oral. Deixa eu salvar aqui. SO não. SO não. Perfeito. Então, não foi realizada. Data de hoje é 25, vamos mudar. Aqui também estava maio, estava março. E como é meu banco de dados, né? Quarta. Muito bem. Examinando o exame que efetua os autos, constata preliminar objetivo a serem enfrentadas, exemplo da nulidade do lançamento, falta de inclusão de responsável solidário, nulidade da decisão recorrida, entre outras preliminares, desde logo de sua leitura, fundamento as afasta e cuja análise deve ser efetuada ao longo do meu votos e nos próximos momentos. Tá? Os argumentos que se assemelham não são prejudiciais ao exame do mérito. Transcrevo as acusações para poder me situar. Perfeito. E digo que o exame, examinando os autos, observa que os itens 1 e 2 do AIM, acima descrito, verso sobre falta de pagamento de imposto que deveria ter sido recolhido por meio de guia de regulamento especial em razão da reintrodução no mercado interno de mercadorias inicialmente remetidas com fins específicos de exportação. Consta da acusação que as notas fiscais emitidas, olha eu sigo aqui com o cursor, emitidas por Tecbor, a CFOP 5501, código que, de acordo com o anexo 5 do regulamento, diz respeito a remessas de produção do estabelecimento com o fim específico de exportação, a Trade Company remetente remessa 5501-6501, produção do estabelecimento com fim específico de exportação. Classifica-se nesse código a série de mercado industrializado ou produzidos pelo próprio estabelecimento remetidos com fins específicos de exportação, a Trade Company, empresa comercial exportadora de outro estabelecimento remetente, conforme se descreve. Ainda observa-se que consta das notas fiscais emitidas por Tecbor, folhas 656, 68 até 689, os seguintes dizeres: exportação direta não incidência conforme o artigo 7, inciso 5 do decreto 45.490 de São Paulo. Portanto, ao emitir as notas fiscais, apesar da Tecbor buscar amparo na norma de não incidência relativa a exportações, artigo 7, inciso 5 do regulamento, fez ela constar uma primeira contradição. O CFOP se refere a remessas com fim específico de exportação, enquanto as informações complementares trata de exportação direta. Observe que essas notas fiscais emitidas pela Tecbor, que são as objetos do AIM, foram todas emitidas em favor da Solidária GN, tendo sido constatado que, em relação ao item 1, apenas parte das mercadorias foi exportada por GN, o que traria a presunção legal de que a outra parte da mercadoria foi reintroduzida no mercado interno, isto na forma do disposto do artigo 36, parágrafo 4º do regulamento. Ainda fica claro dos autos que, em relação ao item 2, a empresa GN remeteu as mercadorias à empresa construtora Norberto Debrecht, localizada no estado do Rio de Janeiro, reintroduzindo-a deliberadamente no mercado interno. Observe também que a empresa GN fez constar das notas fiscais que emitiam em favor da Odebrecht o CFOP 6502, código que, de acordo com o anexo 5 do regulamento, diz respeito à remessa de mercadorias recebidas do exterior com o fim específico de exportação, mercadorias recebidas de terceiros com o fim específico de exportação, a trade quando uma empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento remetente remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro com um fim específico de exportação. Ou seja, houve também uma confusão aqui entre
o tal do CFOP. Veja-se que classificam-se nesse código as séries de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros emitidos com fim específico de exportação. A trade company, empresa comercial exportadora, ou a outro estabelecimento do remetente. Porém, dos autos ficou claro que o CFOP de remessa com fim de exportação 5501 por parte da Tecbor ou CFOP 6505 por parte da GN não é capaz de, por si só, de atrair a não incidência do ICMS prevista no artigo, inciso 5º, parágrafo 1º do artigo 7º do regulamento, pois os fatos observados dos autos não se amoldam a essas normas de não incidência. Com efeito, o inciso 5 do artigo 7 do regulamento prevê a não incidência do imposto nos casos de exportações diretas. O imposto não incide sobre lei complementar e tal, as saídas de mercadorias com destino ao exterior, a prestação que destine serviço ao exterior. Portanto, não se trata de exportações diretas, como já visto, mas de remessa de mercadorias da infratora Tecbor à solidária GN, com fim específico de exportação, ao qual não vinha se concretizar. Veja-se, no caso, que o parágrafo 1º do artigo 7 do regulamento entende a não incidência do inciso 5º, estende, a 3 casos que guardam certa semelhança ou proximidade. Na hipótese de saída de mercadorias com fim específico de exportação, a empresa comercial exportadora tem que armazém alfandegário, interposto aduaneiro ou outro estabelecimento da mesma empresa prevista no item 1 do parágrafo 1º do artigo 7. A saída de mercadoria com fim específico de exportação com destino à empresa comercial exportadora, armazém alfandegário ou estabelecimento da empresa. As mercadorias não foram enviadas a armazém alfandegário, a linha B, interposto aduaneiro, a linha B, ou outro estabelecimento da mesma natureza, a linha C. Aliás, o próprio recurso da Tecbor traz a afirmação nesse sentido, folhas 894, sendo que não há como ser amoldaria os CFOPs utilizados nas notas fiscais, tanto pela Tecbor quanto pela GN. Fica fácil, da análise dos autos, observar que as mercadorias foram enviadas da Tecbor para a GN e GN ou não foram exportadas, item 1, ou foram remetidas à Odebrecht, item 2. Ao contrário do que a autuada Tecbor afirmou ao fisco, no sentido de que a GN seria a trading registrada no órgão federal competente, vide folha 327, o que a princípio se amoldaria à linha A. No entanto, no recurso contradisse essa informação, afirmando que nem ela, nem a GN seriam empresas comerciais exportadoras. Folhas 894. Por isso, cabe salientar que, de acordo com o site do Ministério da Economia, as trading são uma espécie de empresa comercial exportadora. Portanto, atualmente há 2 categorias de empresas comerciais exportadoras, a C e CE, sem diferenciação com relação aos incentivos fiscais. Essencialmente, as comerciais exportadoras são classificadas em 2 grandes grupos. As que possuem o certificado de registro especial, denominadas trades companies, regulamentadas pelo decreto 1248 de 72, recepcionadas pela Constituição Federal de 88, com status de lei ordinária, e 2, as comerciais exportadoras que não possuem o certificado de registro especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro. Isso pode ser encontrado, eu coloquei aqui o site. Assim, veja-se que, apesar de não haver menção na legislação brasileira da expressão trade company, usualmente esse termo é encontrado relacionado à empresa comercial exportadora ECE, possuidora de certificado de registro especial. A Receita Federal do Brasil também acata esse entendimento por meio da Solução de Consulta número 56/2011, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de junho de 2011. Obrigado, perdão. A Trade Company é a empresa comercial exportadora constituída sob a forma de sociedade por ações, dentre outros requisitos mínimos previstos na Lei 1248 de 72. Eu vou ter que tirar aqui um colorido que eu costumo pôr no meu voto, quando eu, da leitura, quero chamar a atenção. Aí sim eu digo, assim, para os devidos efeitos, trata-se de lançamento decorrente de suposta reintrodução no mercado interno de mercadorias que teriam
como destino, inicialmente o exterior. Estabelece a legislação tida como infringida. Artigo 445 do regulamento, inciso 3º, que eu transcrevo, e diz lá só, o terceiro, em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno, salvado o disposto no parágrafo 3º, o recolhimento por guia de recolhimentos especiais efetuado na data da operação do inciso 3º, e o recolhimento do imposto será exigido no retorno da mercadoria. Então, a legislação aqui é bem clara, tá? Eu fiz questão de ressaltar, portanto, em que pese essa contradição de informação por parte da Tecbor, que é autuada, o fato é que a GN não é trade company ou empresa comercial exportadora. Temos que, de pronto, a linha A também não é aplicável ao caso. Por outro lado, se a GN é trade company ou empresa comercial exportadora, a linha A, essa empresa deveria ter exportado as mercadorias ao invés de deixá-las de exportar, item 1, ou de remetê-las a Odebrecht, Rio de Janeiro, em operação interestadual, item 2. O segundo caso para o qual o parágrafo 1º do artigo 7 estende a não incidência do inciso 5 é a de saída de produto industrializado de origem nacional para uso e consumo em embarcação ou aeronave estrangeira, caso que é previsto no inciso 2 do referido parágrafo 1º. Item 2, a saída de produto industrial de origem nacional para uso ou consumo em embarcação ou aeronave de bandeira estrangeira aportada no país, deixa eu negritar isso, aportada no país, desde que, cumulativamente, a operação seja cobertada por comprovante de exportação na forma estabelecida pelo órgão competente, o adquirente esteja sediado no exterior e o pagamento seja efetuado em moeda estrangeira e o embarque seja comprovado por documento hábil. No caso presente, nada se assemelha a referir hipótese. Ainda em terceiro caso, para o qual o parágrafo 1º do artigo 7 fixa, né, que não há incidência de imposto, inciso 5, na hipótese de transferência de titularidade da empresa comercial exportadora de mercadorias depositada em armazém alfandegário ou entreposto aduaneiro localizado nesse estado, caso este previsto no item 3 do referido parágrafo 1º. E aí diz lá o item 3, a transferência de titularidade de empresas comerciais exportadoras de comércio depositadas em armazém geral ou entreposto aduaneiro localizado nesse estado, desde que a remessa para depósito das mercadorias tenha ocorrido sem incidência no imposto nos termos da linha B do item 1, e as empresas exportadoras estejam previamente credenciadas junto à Secretaria da Fazenda. E aqui tem os outros itens, nenhum deles foi atendido. Esta única situação em que se admite a transferência da titularidade de mercados entre empresas comerciais exportadoras, pois o objetivo da norma é que a empresa comercial exportadora, de fato, exporte a mercadoria que recebeu e não que as mercadorias fiquem perambulando indefinidamente de uma empresa comercial exportadora para outra. Né? Eu vi que o doutor Nascimento falou isso, né? Gostou do meu termo perambulando. Nesse sentido, observa-se que este caso, de fato, demanda um procedimento bem mais árduo, sujeito a uma análise de especificidade acima destacada, inclusive sujeito a credenciamento específico. Para essa operação de transferência de titularidade e a atualização da Secretaria da Fazenda. Consta também do conteúdo do processo que, durante o trabalho de auditoria, o auditor efetuou detalhada investigação no sentido de determinar se foram atendidos os requisitos do item 3 do parágrafo 1º do artigo 7, conforme pode ser visto, por exemplo, no conteúdo da notificação de folhas 321, posto que a autuada remeteu mercadoria para a GN e a GN para o Odebrecht. Porém, as mercadorias não foram depositadas em armazém alfandegado ou em entreposto aduaneiro, conforme afirmou o recurso da Tecbor às folhas 894. Ainda não houve qualquer autorização da Secretaria da Fazenda, e no mais, se a GN não é empresa comercial exportadora, conforme veio a afirmar o recurso, folhas 894, as tais transferências de titularidade entre a GN e a Odebrecht, obviamente, não ocorreram entre empresas comerciais exportadoras. Portanto, não há de se enquadrar as operações em tela na regra da não incidência do item 3 do parágrafo 1º do artigo 7. Cabe lembrar que, no decorrer dos trabalhos fiscais, a Tecbor afirmou
ao fisco que a GN seria trading registrada no órgão federal competente, fora 327. Informação essa que foi modificada, negada, apenas no decorrer do presente processo administrativo, a seu turno. Igual ficou minúsculo, perdão, senhores, deixa eu arrumar. A seu turno, o auditor, ao constituir o crédito tributário, levou em consideração a informação original, o que fez ressaltar na acusação que não foram cumpridos os requisitos do item 3 do parágrafo 1º do artigo 7º, como a Tecbor remeteu mercadorias para a GN e a GN remeteu mercadorias para a Odebrecht, as operações internas poderiam se amoldar a tal regra de não incidência, razão pela qual o auditor fiscal, na oportunidade, deixou claro no relato da acusação, muito bem descrito e detalhado com minúcios, que tal possibilidade foi considerada e investigada. Assim fica evidenciado nos autos que a autuada, a Tecbor, não logrou comprovar o enquadramento das operações objeto do AEM na norma de não incidência do inciso 5 ou do parágrafo 1º do artigo 7º, razão pela qual o ICMS deveria ter sido recolhido por meio de guias de recolhimentos especiais, nos termos do artigo 445, parágrafo 2º, item 2, que o que não ocorreu, eu transcrevo aqui o 445, tá? E o 7º também para conhecimento, e a lei complementar no seu artigo 3º e a própria Constituição, o 400, eu transcrevi os artigos necessários. Destaque-se ainda que o disposto no 441 e 442, acima por força do princípio da territorialidade da lei, só obriga aos contribuintes paulistas. Assim, que pese todo o esforço das empresas envolvidas no sentido de verem as operações em tela enquadradas nas normas de não incidência em foco, não pode passar despercebida a declaração da Tecbor, no sentido de que as mercadorias foram vendidas para a GEM e que a GEM também vendeu as mercadorias para a Odebrecht. Então, não houve exportação. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu faço mais referência à forma de exportação, aos demonstrativos que não deixam dúvida de que o auditor do feito agiu com zelo e responsabilidade, correlacionando as notas fiscais emitidas pela TEC, as notas emitidas pela GN e os memorandos de exportação, a descrição das mercadorias informadas, dados do sistema da exportação, entre outros, documentos e dados, tá? Ainda cabe destacar que a empresa GN foi incluída no polo passivo presente à atuação com furto no artigo 11, 6º do regulamento. Tá, que eu transcrevo. Nesse sentido, portanto, é que observa que o fato de o recurso da empresa Tecbor, apesar de fazer referência preliminar relativa à ação fiscalizadora, na qual alega que as mercadorias foram exportadas e que teria agido nos termos legais, que teria adotado os procedimentos corretos, que teria cumprido todas as obrigações atribuídas à responsabilidade, razão pela qual a AEM mereceria ser cancelada. Todavia, a referida linha de argumentação não se sustenta, posto que não se pode confundir as alegações de mérito que seriam analisadas e por si só em nada alteram o seu efeito. Também não socorre interessada e responsável solidária a arguição de nulidade da INSTO, porque não só a empresa Tecbor como a GN alegaram que a AEM poderia e padeceria de nulidade decorrente da ausência de correta indicação de todos os responsáveis solidários. No caso, a empresa construtora Norberto Odebrecht, que, de acordo com seus entendimentos, teria sido incluída no polo passivo da presente atuação, deveria ser incluída, porém, referir a alegação não se sustenta, posto que existem nos autos elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, de modo que a alegação cuja a inclusão ou não da Odebrecht no polo passivo da apresentação não tem qualquer repercussão na acusação, mesmo ele caracteriza a nulidade do lançamento, posto que nos atos temos no artigo 11 não há essa caracterização. Isto, aliás, porque bem destacou o auditor fiscal, bem como a autoridade julgadora, as folhas 868, que foi a GN quem recebeu da empresa Tecbor as mercadorias com um fim específico de exportação. Portanto, não exportou situação que atrai a responsabilidade solidária na forma do artigo 11, inciso 6º do regulamento. Por outro lado, as próprias autuadas afirmam em seus recursos que a Odebrecht teria exportado as mercadorias que recebeu da GN, de modo que o princípio pelo dos autos consta a Odebrecht cumpriu com o seu papel, não havendo como ser atingida pelo presente AEM.
Finalmente, cabe esclarecer que o objetivo da exportação seria os tais kits, que é diferente do objeto da remessa da Tecbor para a agência. Por tudo isso, não procedem as alegações da interessada e responsável solidária. Quanto à nulidade da decisão recorrida, de sua leitura não observa nulidade da lesão, a qual examinou todas as provas, os argumentos postos em defesa, não se caracteriza na referida nulidade. O culto julgador bem rebateu e examinou os diversos pontos de defesa do autuado e responsável solidário, bem como rebateu as farta prova dos autos, onde, aliás, a interessada e solitária deixaram de trazer contraprova da demonstração de seus argumentos. A empresa Gene alega que a decisão recorrida padeceria de nulidade decorrente à ausência de análise da matéria efetivamente discutida no item 2. Argumenta ainda na decisão recorrida, generalizou as acusações em discussão, considerando que toda a matéria discutida no feito versaria sobre a falta de comprovação da efetiva exportação, quando, em verdade, tal infração somente a do item 1, visto que o item 2, que representa a maior parte do lançamento, é referente à descaracterização de exportação em razão do suposto descumprimento de requisitos legais. Todavia, não só observo essa ocorrência ou nulidade da decisão recorrida, posto que os órgãos de julgamento têm a prerrogativa de analisar livremente as provas e deixa claro os motivos de seu convencimento. Com efeito, a decisão recorrida lembrou trechos, as folhas 862, de todas as questões arguidas pelo recurso e tratou do mérito do presente autuação nos parágrafos 14 a 41, a saber, folhas 865 a 869, indicando, inclusive, de forma límpida e clara, a linha de raciocínio adotada, os fatos e o direito, inclusive, enfatizando a dificuldade, para não dizer impossibilidade, de se correlacionar as mercadorias remetidas da Tecbor para a Gene com as mercadorias exportadas pela Odebrecht. Portanto, o fato das alegações da autora não terem sido acatadas não significa que não foram apreciadas pelo órgão de julgamento, pois esse não tem a prerrogativa de apreciar livremente as provas, pois esse tem a prerrogativa de apreciar livremente a prova, desde que indique os motivos de seu convencimento que foi feito. Desse modo, não há de se falar em nulidade da decisão recorrida. Com relação ainda ao item 1, mesmo após as conciliações de nomenclaturas de mercadorias entre a Tecbor para a Gene, com as nomenclaturas dos kits exportados por Gene, o fisco constatou a existência de diferença, ou seja, constatou que parte das mercadorias não foi exportada pela Gene, o que atrai a presunção legal de reintrodução no mercado interno na forma do parágrafo 4º do artigo 36. Cabe também destacar que tal consideração foi efetuada não obstante o fato de que a própria Tecbor afirmou ao fisco em resposta à notificação de folha 575 que torna-se impossível a identificação por simples leitura e comprovação de notas com as que são emitidas por esse nosso cliente. Ainda as folhas 576, a Tecbor novamente apontou que os documentos apresentados não permitem aferir a exportação dos produtos ao informar no item 6 de sua resposta à notificação fiscal que, abro aspas, se os documentos não foram suficientes para a comprovação da efetiva exportação da totalidade de nossos produtos, entendendo então que somente nosso cliente Jaene terá condições de melhor elucidar os fatos e esclarecer em definitivo as reais quantidades de exploração de produtos, como bem destacou a representação fiscal no item 15 de sua manifestação. Eu errei aqui, destacou, trocar o DPRU. Destacou a representação fiscal. Por outro lado, o recurso da Tecbor contesta diferenças, alegando que, abro aspas, torna-se necessária a averiguação mais precisa do fisco a título específico de verificar se as notas fiscais tais, emitida pela GN, contudo, não foram consideradas na forma da nota fiscal tal, encontra-se discriminada no memorando de exportação. Mas, na verdade, ele não traz isso de forma objetiva. Eu pulei bastante aqui, espera só um minutinho. Vejo dos autos que a empresa Tecbor trouxe apenas um demonstrativo de conciliação no corpo do recurso,
Vou tirar, trouxe apenas aqui dos autos que repetiu. No corpo de recursos, foram as 888, suas alegações, sejam em relação a esses demonstrativos, foram apresentadas em sede de defesa. E aqui eu transcrevo a manifestação dela também, que nada acrescenta. Tá, destaco que o autor do feito, que a simples leitura dos memorandos de exportação não é suficiente para comprovar a exportação. Portanto, embora as autuações aleguem que a mercadoria seja efetivamente exportada, o fisco, mesmo após a paciente parcimoniosa conciliação das nomenclaturas remetidas por Tecbor com suas nomenclaturas mencionadas na exportação por gene, constatou a existência de diferenças. O mesmo ocorre para o item 2, que eu ressaltei, tá? De seu parecer. Seu parecer. Tá? E, olha, ainda digo o seguinte, ainda que todo conjunto preto de leis, decretos e mais coisas, é que surge que na modalidade de exportação indireta, que seria o caso, se não houve comprovação efetiva da exportação, caberá a remetente, no caso presente, à empresa Tecbor, a obrigação de pagamento do imposto afastada pela imunidade constitucional. Então, eu fiz algumas observações em relação a esse procedimento e, por conclusão final, eu mantenho a íntegra do feito fiscal. Argumentos quanto à multa, eu afasto, multa confiscatória, que eles todos conhecem o meu entendimento, né? Aliás, agora eu estou usando o resumo do Dr. Fábio Nascimento, que eu achei ótimo, né? A renovação também afasta, né? Afasto. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, acho que ficou bem claro, né? A Tecbor também é uma empresa boazinha que mereça qualquer afastamento, mas é imposto nos dois. Nego o provimento ao recurso. Então, hoje vamos ao nosso 25 de maio, né? Maio. Quarta Câmara. Quarta Câmara. E cá estamos. Bom, vou pedir para o Dr. Zuli, portanto, registrar o seu voto. E já pergunto aos colegas, não temos sustentação oral, mas pergunto se tem algum questionamento ou se, para mim, a situação está absolutamente clara. Já antecipo que vou acompanhar o voto do Dr. Zuli, mas quero ouvir os colegas, Dr. Gildo, Dr. Flávio, eventualmente o Dr. Tabir. Tem aí alguma consideração adicional? O Dr. Tabir é pelo provimento do recurso, hein? A gente observa que houve aí negligência, né, por parte do contribuinte, e o fato está constatado, não tem muito o que argumentar, tem todo o arrazoado, então eu acompanho, sim, o relator, perfeito. Acompanho também. Então, só os que nos escutam aqui, só estamos aguardando o registro do voto do relator para encerrarmos os debates e iniciarmos a votação. Vamos salvar. Não há antecedentes. Conheço, realmente, não provido. Isso é o recurso da Tecbor. E aqui, como tem a outra, eu também tenho que fazer o do solidário. Não provido. Pronto. Eu encerro, portanto, os debates. O voto do Dr. Zuli já se encontra disponível. Faça a verificação de quórum, por favor. Vamos iniciar. Dr. Gildo, só a confirmação da presença, por favor.
Muito bem. Iniciamos a votação. Não sei se já votaram. O meu sistema aqui não indica. Agora sim. Sim, fala isso agora. Sim. Então eu vou encerrar a votação e já anunciar aqui oficialmente, com relação ao AIN 4120-174, que tem por autuado Tecbor Borracha Técnica Limitada, sob a relatoria do Dr. Rafael Zuli Neto, temos aqui a votação em que o recurso ordinário, os dois recursos ordinários, tanto de Tecbor Borracharia quanto de GN Juntas Impermeabilizações EIRELI, ambos foram integralmente conhecidos e a ambos foi negado o provimento. Portanto, temos aqui o encerramento da votação. Votação encerrada. Julgamento igualmente encerrado. E, portanto, dada a nossa pauta, temos aqui encerrados os nossos trabalhos. Então, eu passo oficialmente aqui a agradecer a presença dos colegas, agradecer a presença de todos, aqueles que nos deram suporte e também aqueles que nos assistiram. E dou por encerrada a sessão do dia 25 de maio de 2022, desta 4ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Agradeço a todos, peço, por favor, ao Hélio ou ao Jailson que possam encerrar a gravação. Tenham todos uma boa semana. Obrigado. Doutor Argos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não sei se a pergunta pode ser gravada ou não, doutor Zuli. Olha, como é que nós estamos? Quem vai indicar os processos para a semana que vem? Já foram remetidos na semana passada. Para aqueles já estão fechados. Então, tá bom. Então, Jailson, Hélio, podemos encerrar aqui as gravações?